Graça e paz, igreja, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E não feche a sua boca. Abra a sua boca, abra o seu coração. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, nesta casa de oração. Acreditamos que a Tua presença é o essencial para esta manhã. Na verdade, é a mais importância para nós aqui. Porque sem a Tua presença, tudo será em vão, Pai. Que o Senhor venha receber nossos corações adoradores, nossos corações gratos a Ti. Receber todos os nossos gestos de adoração, de louvor. Venha receber, Senhor, o louvor que é somente Teu. Tudo é para Ti, tudo é por Ti. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. A Ti seja a adoração. A Ti seja a música, Senhor. O que sair dos nossos lábios venha a ser sincero. O Senhor venha receber como um perfume, como um cheiro suave as Tuas narinas. Estamos aqui, Senhor, como um sacrifício vivo. Oh, Senhor, não permita-nos, Senhor, Te oferecer um sacrifício impuro, um sacrifício vão. Que esse sacrifício seja perfeito, Senhor, em nome de Jesus. Purifica os nossos lábios, nossa mente, nossos olhos, nosso corpo. Nos santifica, Senhor, porque Tu és santo. E contemplamos, Senhor, a beleza da Tua santidade nesta manhã. Te damos aleluia, cantamos aleluia. Declaramos glórias ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Alfa, o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Seja exaltado, Senhor, entre as nações. Seja exaltado na terra. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor em voz alta. Você pode liberar um grito, um brado de louvor aonde você está. Oh, aleluia. Declaramos aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Aleluia. Te bendizemos nesta manhã, Senhor. Viemos aqui só para Te adorar, em um único propósito, Te adorar, Senhor. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada
aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nessa manhã você pode aplaudir ao Senhor, porque o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso a essa presença. Hoje nós temos acesso à presença do Verbo vivo, que é Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui, glorificando o nome dele. Amém? Verbo vivo. Tu és, Senhor. Aleluia. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
Você sabe que muitas vezes o que nos falta é declarar, porque nós estamos firmados nessa rocha. Nós estamos passando por tempos que a igreja do Senhor está sendo testada. Nossa fé está sendo testada, mas se nós estivermos firmados na rocha inabalável, nenhum mal é contra nós. O Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele é por nós. E falta-nos a ousadia de declarar isso dia a dia. Que Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Cristo. Nós estamos debaixo da Sua potente mão e firmado nessa rocha inabalável que é Jesus Cristo. Você pode declarar? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, Tua igreja está. Nós estamos, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós tivemos experiências contigo, Pai. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode estar, não consegue estar, porque só Tu és o motivo da nossa alegria. Porque só Tu és o nosso refrigério, só Tu és a nossa renovação, só Tu és a nossa torre forte. Só Tu és, Senhor. Vem, Pai, te encontro com as nossas vidas, para que nós possamos nos rasgar dia a dia em Tua presença, e sermos tocados por Ti, e sermos renovados por Ti. Obrigado, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Bendito Tu és, Senhor. Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no
já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Oh, bendito tu és. Bendito, bendito tu és. Em uma só voz nós evocamos o teu nome e aclamamos a tua presença, e aclamamos a tua glória, e aclamamos que tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és grandioso, Senhor. Cante, igreja, cante, cante. Glória, glória. Cantamos glória, cantamos glória. Nós te adoramos, Senhor. Levante as suas mãos. Comece a adorar ao Senhor. Comece a falar palavras de vida, palavras que engrandeçam o nome bendito do Deus vivo. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós aclamamos a tua presença, Senhor. Nós necessitamos de ti a cada dia. Nós necessitamos do teu renovo, nós necessitamos de ti, Senhor. Porque não há outro além de ti. Não há outro lugar além da tua presença, Pai. Onde nós estamos fortalecidos, onde nós estamos refugiados e onde nós estamos abrigados, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Santo dos Santos. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, por esse livre acesso à tua presença, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos. Amém, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Bom dia. Queria falar com vocês um pouquinho. E para iniciar nossa conversa, nós vamos ler Atos 20:35.
Amém? Atos 20, 35 diz assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Eu queria enfatizar com vocês as palavras de Jesus Cristo. A bênção maior em dar que em receber. Em nossa visão humana, sempre que damos uma oferta, damos um presente, o beneficiado é quem recebe. Mas na visão de Deus, na matemática de Deus, na economia dele, as coisas se invertem. Quando você entrega uma oferta, quando você entrega um presente, o verdadeiro beneficiado é você. Então eu queria descrever com você aqui 3 vantagens da contribuição na obra do Senhor. Vai ser bem rápido, tá? Mas a primeira vantagem é aumento da intimidade. O aumento da intimidade com Cristo, com Deus. O ato de contribuir dirige nossa atenção e nosso coração para Cristo. Quando nós contribuímos de maneira correta, pensando em Cristo, pensando na obra do Senhor, nós aumentamos nossa intimidade com Ele. Olha o que Mateus 6, 21 diz: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, quando você contribui para a obra do Senhor, o seu coração automaticamente se volta para Ele. Essa é a primeira vantagem de você contribuir. Segunda vantagem de você contribuir: desenvolvimento de caráter. Deus deseja que nós sejamos semelhante à imagem do Filho dele, à imagem de Cristo. Cristo tem um caráter doador. Ele é aquele que veio na terra para se doar. E ele fez a maior doação que alguém pode fazer. Ele entregou a própria vida dele na cruz por nós. Ele se doou por nós. Então, quando você tem essa liberdade de estar contribuindo, de estar doando, você está aperfeiçoando o seu caráter, se tornando mais semelhante a Cristo. Uma das chaves para a formação do caráter de Cristo é por meio das ofertas e dízimos. Alguém certa vez disse assim: dar não é uma forma de Deus conseguir dinheiro, e sim uma forma de Deus conseguir pessoas semelhantes a seu Filho, pessoas com caráter de Cristo, pessoas doadoras, pessoas que se entregam. Amém? Essa é a segunda vantagem de se contribuir, desenvolvimento de caráter. E a terceira e última é um investimento para a eternidade. Olha o que fala Mateus 6,20. Ajunte seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam nem furtam. O Senhor nos diz que existe algo semelhante a um banco no céu. E Ele deseja que saibamos que nós podemos investir eternamente nesse banco. Há uma conta para cada um de nós no céu. E nós temos o privilégio de investir e desfrutar eternamente dessa conta. As Escrituras nos ensinam que não podemos levar nada dessa terra conosco, mas que podemos fazer depósitos em nossa conta celestial até o dia da nossa morte. A prova disso é o que Paulo diz em Filipenses 4:17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado especificamente no valor da oferta ou do dízimo. Ele está interessado no teu coração. Ele está interessado em desenvolver o teu caráter. Ele está interessado em desenvolver a sua intimidade com Ele. Então, nessa manhã, a gente tem o privilégio de estar contribuindo na obra do Senhor e estar buscando essa intimidade, buscando esse desenvolvimento de caráter e buscando acrescentar nossos créditos no céu. Amém? Quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela essa oportunidade de estar na tua casa. Te agradecemos pelo privilégio de contribuir, de estar ofertando e dizimando na tua obra, meu Pai. Desenvolve em nós um caráter doador, que a gente possa buscar cada dia mais ser semelhante a Cristo, que a gente possa buscar as coisas que são do reino e que a gente desapegue dessas coisas terrenas, Pai. Que a gente tenha uma vida reta, uma conduta ao qual o Senhor aprove, meu Pai.
Em nome de Jesus, eu peço a sua bênção sobre a igreja do Jaçanã. Eu peço, Pai, que o Senhor entre com a sua unção, entre com o seu poder, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor traga uma mente criadora, Pai, uma mente que desenvolva a maneira de ganhar recursos para pessoas e que possa estar ofertando em sua casa, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, entra de maneira sobrenatural naqueles que hoje não tem como trazer a oferta e os dízimos em sua casa, Pai. Que o Senhor prepare o terreno, que o Senhor prepare pessoas, Pai, e que logo mais todos com um coração voltado a Ti, possa estar contribuindo na Tua casa, meu Pai. Abençoa também aqueles que vão usar esses recursos na Sua obra, que a gente tenha discernimento, que a gente tenha sabedoria aonde aplicá-los, meu Pai. É isso que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te louvamos pela Tua bondade, te louvamos pela Tua fidelidade. Te louvamos porque Tu és Senhor sobre todas as coisas em nossas vidas, Pai. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso 16, e a palavra de Deus diz assim: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo, e eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Deixe sua Bíblia aberta, que Deus abençoe a sua palavra nesta ocasião, em nome de Jesus. Você sabe que Jesus contou parábolas e o objetivo, o propósito de contar parábolas era ensinar uma verdade, um princípio. Foi por esse motivo que Jesus contou parábolas. E essa parábola aqui, em especial, ela tem o objetivo de nos mostrar o que é o reino dos céus. A parábola que eu acabei de ler com vocês,
ela é a continuação do que nós encontramos no capítulo de número 19, quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico, aquele moço que estava desejoso de servir a Deus. E aí Jesus então disse o seguinte: você vai vender tudo o que você tem, dê aos pobres, e aí então você siga-me. E eu quero que você olhe comigo o que está acontecendo aí no capítulo 19, quando Jesus ele tem esse encontro com esse jovem rico. No verso de número 21, a Bíblia diz, 23 do capítulo 19, então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos. Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro lhe disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Essa foi a pergunta que os apóstolos fizeram. E foi com base nessa pergunta que Jesus contou a parábola dos trabalhadores na vinha, que é a parábola em questão, nessa ocasião, que eu gostaria de considerar com vocês. A parábola dos trabalhadores na vinha, ela nasce exatamente desta perspectiva distorcida, dessa visão turva em relação ao reino dos céus. Quando Jesus disse que os últimos seriam os primeiros, e os primeiros seriam os últimos, e ele repetiu isso por 2 vezes entre o verso 19 entre o capítulo 19 e o capítulo 20, ele nos ensina uma lição, e eu quero repetir essa ideia central ao longo desses minutos que estou partilhando essa mensagem com vocês. No reino de Deus, do começo ao fim, tudo é pela graça. Grave isso, do começo ao fim, no reino de Deus, tudo é pela graça. E é por isso que ele disse que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Esse é o princípio aqui, essa é a doutrina. Esse é o ensino que Jesus quer nos mostrar nesta ocasião. O que Jesus ensina nesta parábola revela o modo como muitos cristãos agem ao longo de sua jornada de fé. Os trabalhadores da primeira hora, eles começaram bem, começaram do jeito certo, mas logo se viram em uma série de problemas, começaram a murmurar, a questionar, e há uma ideia que eu gostaria, uma pergunta aliás, que eu gostaria de colocar diante dos irmãos aqui. Por que os primeiros trabalhadores da vinha, no final do dia, agiram de forma tão deplorável? Por que eles murmuram? Por que eles estão medindo o trabalho que eles fizeram em relação ao trabalho que aqueles que chegaram por último haviam feito? Por que eles resmungam? Qual é a causa do problema? Primeira coisa, em primeiro lugar, esses homens que trabalharam o dia inteiro, eles tinham uma atitude errada em relação a eles mesmos e em relação ao trabalho que eles estavam realizando. Até porque, irmãos, tudo foi bem. Dizem que o barato, quando o que é acordado, o combinado, lembra do ditado popular que diz que o combinado não sai caro? Foi combinado, veja comigo, capítulo 20, verso de número 2. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou então trabalhar. Só que chega no final do dia, eles estão murmurando. Chega no fim do dia, eles estão se sentindo injustiçados. Não é justo. Trabalhamos o dia todo, não é correto. Eles querem fazer novas exigências. Eles querem que o patrão faça com eles um acordo diferente daquele que o patrão fez no começo do dia. Esses homens, irmãos, eles estavam conscientes do trabalho que eles deveriam fazer, bem como estavam conscientes e cientes do quanto eles iriam ganhar no final do dia. Isso é terrível, gente. Eles estão ali examinando a si mesmos.
Isso é deplorável. Eles estão ali examinando o trabalho dos outros. Isso é lamentável. Que coisa terrível. O que eles dizem no final do dia revelam que eles passaram o dia inteiro examinando a si próprio e examinando os outros. Bem, se eu comecei às 6 horas da manhã, esse chegou às 9, eu já tenho 3 horas de vantagem. Bem, se eu comecei às 6 e esse chegou a meio-dia, então eu já tenho 6 horas de vantagem sobre esse. Bem, se esses caras chegaram às 3 horas da tarde, eu estou aqui desde manhã, qual será o meu salário? Você viu que chegou no final do dia? Você viu que agora, faltando 1 hora para o dia acabar, chegaram mais alguns? Espera aí, o nosso salário vai ser diferente. Não é justo que eu receba um X, enquanto que aqueles que chegaram por último recebam 2x. É isso que eles fazem o dia inteiro. Ao invés de realizarem sua missão e o seu trabalho, eles estão examinando a si próprio e examinando os outros. Interessante isso, irmãos. Eles avaliam o trabalho dos outros, eles estão registrando cuidadosamente tudo o que eles fizeram em termos de quantidade, em termos de tempo. Afinal de contas, o sol estava escaldante. Afinal de contas, eles haviam trabalhado o dia inteiro. Mas, irmãos, essa é uma atitude fatal quando nós a comparamos na perspectiva do reino de Deus. Jesus Cristo contou esta parábola justamente para censurar a atitude dos discípulos de: e nós, que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Pedro, os discípulos perguntaram. Foi por causa dessa pergunta que Jesus contou essa parábola. Foi justamente para combater um pensamento equivocado que os discípulos estavam tendo acerca do próprio trabalho e acerca daqueles que estavam fora do reino de Deus. Quando Pedro diz, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Sabe por quê? Porque os discípulos entendem que no reino de Deus você pode negociar, você pode barganhar. Eu estou aqui há 10 anos, então, do ponto de vista do reino de Deus, eu estou muito mais à frente. Eu sou muito mais espiritual do que o Felipe, eu sou muito mais crente do que o Robson, eu sou muito mais experiente do que o Douglas, do que o Cícero, porque nós temos a tendência de contabilizar a nossa vida, contabilizar o meu trabalho, contabilizar o que eu faço para Deus, como se tudo isso me granjeasse, me desse um crédito, como se todo o acúmulo da minha vida, todo o acúmulo das minhas ações, fossem a garantia de que o meu evangelho é diferente do outro, de que a minha vida é diferente do outro, e de que eu tenho mais direitos do que o outro. Mas não é bem assim, irmãos. Não é desta forma. Eles estavam desempregados. Você leu comigo a parábola? Os caras estavam sem trabalho, estavam sem fazer nada, deveriam louvar a Deus por aquela ação. Um homem nos contratou para trabalhar, que coisa boa! Estou eu aqui parado, precisando de um recurso para sustentar minha família. Alguém veio e diz: está sem fazer nada, vai trabalhar, vou pagar você o dia de trabalho. Eles deveriam estar felizes, mas não, eles se põem a queixar. Por que o outro ganhou mais e eu ganhei menos? Por que o fulano ganhou o mesmo do que eu? Eles pensam que têm o direito de receber mais. Eles ficam ressentidos por isso. A alegria da manhã se transformou numa tristeza do final do dia. Irmãos, quantas vezes agimos como pessoas miseráveis e murmuradoras, em vez de nos alegrarmos em Cristo Jesus? Nós nos esquecemos, às vezes, de que do começo ao fim, tudo é pela graça. Essa é a ideia central dessa mensagem. Do começo até o fim, tudo é pela graça. E esses homens não entendem isso. E por isso eles são invejosos. Eles invejam a posição do outro. Eles se queixam de que haviam trabalhado o dia todo. Quero chamar sua atenção para o verso 12. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso.
Eles não têm base para agirem assim, mas foi exatamente o que eles fizeram. Você sabe que esse é o modo sutil como o diabo lança suas iscas? Quantas vezes eu e você somos tentados a pensar que Deus está sendo injusto comigo? Deus não está sendo justo comigo. E aí o diabo vem e diz assim: olha só, olha para o outro. Veja veja que ele não fez nada. Está recebendo mesmo que você. Meus irmãos, se não formos cuidadosos neste aspecto, você e eu corremos o risco de atribuir injustiça a Deus. Considerar que Deus é injusto. Só que nós nos esquecemos que Ele é o dono da vinha. Ele é o dono da vinha. Ele contratou, Ele paga o que bem quiser. Nós nos esquecemos desse detalhe. Qual é a cura para esse sentimento ruim que às vezes se abriga em nós? Você tem que entender o princípio controlador do reino de Deus. Minhas matemáticas, minhas contas não podem se equiparar à lógica matemática de Deus. Deus age de uma forma completamente diferente. Aliás, grave isso, no reino de Deus, tudo é absolutamente diferente. Não é como eu penso que deve ser, é diferente. Nunca eu devo enxergar as coisas em termos de barganha, de direitos. Não é assim que o reino de Deus funciona, isso é fatal. Quem pensa assim vai estar fadado a fracassar. Não se iluda em pensar que você tem o direito a alguma coisa. Porque o nosso Deus, Ele não é obrigado a realizar os meus desejos. E Ele nem está obrigado a fazer as coisas que eu julgo que Ele deva fazer por mim. Aliás, irmãos, isso serve para mim como serve para você. Nenhum de nós aqui temos direito a absolutamente nada, do ponto de vista de Deus. Qual o direito que você tem de chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor é injusto? O Senhor é injusto porque me tirou isso? O Senhor é injusto porque permitiu que isso acontecesse? O Senhor é injusto porque eu agora estou desempregado? O Senhor é injusto porque nada acontece na minha vida? Qual é o direito que nós temos de questionar o dono da vinha? Qual é o direito que nós temos de questionar o dono do mundo, o dono do universo? Qual é o direito que eu tenho de questionar as ações soberanas do meu Deus? Quando eu devo entender que tudo é pela graça, do começo ao fim, tudo é pela graça. Você sabe que todas as vezes que você reclama do seu salário, todas as vezes que você reclama da sua família, todas as vezes que você por alguma razão parar para se queixar acerca da sua igreja, você está abrigando no seu coração o pensamento que esses mesmos homens abrigaram aqui. Todas as vezes que eu reclamo do meu trabalho, reclamo do meu salário, reclamo da minha família, reclamo da igreja a qual eu faço parte, eu estou, na verdade, colocando em questão as decisões que o dono da vinha tomou. Eu estou, na verdade, me queixando e julgando que Deus está agindo de uma forma injusta quando não está. Não caia nessa cilada, não escorregue nessa casca de banana. Entenda uma coisa, confie na graça soberana de Deus, e entenda que o dono da vinha, o Deus que nos contratou, que nos salvou, aqui houve um contrato, não é? Mas o Deus que nos chamou, que nos salvou, que nos redimiu, jamais Ele será injusto, jamais Ele irá colocar sua situação numa balança desigual, jamais. Todas as vezes que eu me queixo da vida, que eu me queixo do tempo, eu me queixo da política, eu me queixo das coisas, eu me queixo das circunstâncias, eu na verdade estou fazendo um depoimento negativo acerca da bondade de Deus, acerca da graça de Deus, acerca do que o meu Deus ofereceu a mim gratuitamente, sem que eu tivesse feito absolutamente nada para receber. Essa palavra, irmãos, é para aguçar em nós esse sentimento de gratidão, de louvor a Deus. Apesar de tudo, eu faço parte. Apesar de tudo, o Senhor me alcançou. E isso por si só, irmãos, já é motivo para louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo. A Ele, nessa ocasião, seja a honra, a glória e todo o louvor.
Nós não estamos aqui para contabilizar o nosso trabalho. Eu quero inclusive dizer o seguinte a você: pare de manter um balanço, pare de ficar registrando, né? Às vezes a gente quer contabilizar, porque eu fiz, aconteceu. Irmãos, contabilizar é pura tolice. Colocar no papel é pura bobagem. Na vida cristã, você não deve desejar nenhuma outra coisa a não ser a glória de Deus sobre a sua vida. É isso que você deve desejar. Eu existo, inclusive, para isso, para agradar a Deus. Eu não posso ficar de olho no relógio, mantendo os olhos fixos nas coisas que eu faço para Deus. Isso não faz sentido. O nosso Deus, Ele sabe recompensar como ninguém. Sabe por que Ele sabe recompensar? Porque o reino é de Deus. Nada é do homem. Veja que na lógica do reino, por assim dizer, os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos. Irmãos, a contabilidade aqui é de Deus. E isso sim é que é maravilhoso. O livro Razão que eu e você temos nas mãos, ele está ultrapassado. Não tem valor nenhum. Nós estamos no território de Deus, a contabilidade é de Deus. Tudo é pela graça. E eu concluo dizendo isso. Eu e você temos motivos para nos alegrarmos no fato de que tudo é pela graça. Vamos repetir juntos essa frase, tudo é pela graça? Vamos lá? Tudo é pela graça. Sabe por que os trabalhadores da primeira hora fracassaram? Ao invés de se alegrarem na oferta de trabalho, eles começam a murmurar e se sentem injustiçados, porque o segredo de uma vida cristã feliz é compreender que tudo é pela graça. Eu devo fazer o que faço e ficar feliz porque tudo é pela graça. Nesta ocasião eu quero instar com você para que você olhe, por exemplo, para Filipenses capítulo 2 e perceba ali e procure ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que foi capaz de colocar os seus interesses de lado, deixar a sua glória, deixar a sua igualdade com Deus, e fez o que fez para que o nome de Deus, através de sua vida e de suas ações, fosse glorificado. Não há nada mais importante para o cristão nesta vida, a não ser viver para manifestar a glória de Deus. Então, meu conselho é: pare de contabilizar a sua vida. Pare de exigir os seus direitos, se é que você os tem. Pare de se considerar mais justo, mais inteligente, mais sábio do que os outros. Pare com isso. Lembre-se nesta manhã que o mais importante já aconteceu. A obra mais extraordinária, a coisa mais linda que poderia acontecer em sua vida, já aconteceu. Eu e você entramos pela porta da salvação. Eu e você fomos curados pelo Evangelho, transformados pela obra de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Senhor da vinha nos chamou, bendito seja o nome do Senhor. Esse trabalho, que é um trabalho de Deus, é uma obra de Deus. Meu irmão, você é um crente. Você é um crente. Isso tudo é obra da graça. Do começo ao fim, tudo é pela graça. Se você tem o privilégio de, nesta ocasião, escutar essa palavra e daqui a alguns minutos retornar para as suas atividades normais, mas volte, vá consciente de que as coisas que Deus faz é para quebrar os nossos paradigmas. Tudo que Ele faz é para colocar no chão nossos conceitos humanos. Tudo que Ele faz é para combater a nossa tolice de achar que quanto mais eu faço, mais direitos eu tenho. E Ele nos ensina nessa ocasião:
ensinou os discípulos naquela ocasião. Não é assim que funciona, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque essa é a minha matemática. Ninguém tem que colocar no papel o que fez, nós temos é que glorificar a Cristo, por aquilo que Ele fez, pela generosidade que Ele colocou em ação em nossas vidas, e pela bênção que é de estarmos aqui e servirmos a este Deus maravilhoso e extraordinário. Que Deus te abençoe nessa ocasião, que Ele faça essa palavra produzir frutos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero orar contigo, e quero pedir a você que feche os seus olhos, vamos orar com base no que nós ouvimos, em nome de Jesus. Senhor amado, queremos colocar o nosso coração, nossa vida, alma, mente, diante do Senhor, e queremos também juntos louvar e engrandecer o Teu nome, por Sua obra, por Sua graça, pela bênção de estarmos vivos, pela bênção, ó Deus amado, de termos uma experiência de fé com Jesus Cristo, e pelo fato de sabermos que o Senhor nos chamou, nos redimiu, nos transformou, tudo isso para o louvor da Sua glória. Pai amado, eu nessa manhã reconheço que do começo ao fim tudo é pela graça, e queremos Te louvar pela obra graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Que a Tua palavra produza frutos em nosso coração, e que estes frutos permaneçam, e que haja mais gratidão, mais louvor, mais adoração, mais a consciência de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Todo o louvor e adoração sejam dados a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta ocasião, em nome de Jesus.